Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente, não é? Mais uma vez estudando um pouquinho da doutrina espírita. Hoje as obras de André Luiz. Nós que estamos, vejam bem, na última aula do livro Os Mensageiros, a segunda obra de André Luiz, uma obra fantástica, não é? Nós que passamos esse tempo estudando juntos essa obra que fala da mediunidade, da formação dos médiuns, não é? De vários casos onde a espiritualidade intervém através de médiuns, através deles próprios, né, na vida das pessoas, ajudando, auxiliando, amparando, ajudando no desencarne, no nascimento, enfim, um livro fantástico, né? A história lá no nosso lar dos mensageiros, da formação, daqueles que se arrependem, né, de não terem conseguido sucesso nas suas missões encarnatórias, enfim, muita coisa boa, muito ensinamento. E hoje vamos concluir essa obra com muita alegria, não é? E hoje completamos o livro Os Mensageiros, a segunda obra. Lembrando que no nosso canal do YouTube, que vocês podem acessar pelo site de nossa casa, o cefararaquara.org.br, lá vocês encontram playlists com as 8 primeiras obras de André Luiz completas, do nosso lar até o livro Nos Domínios da Mediunidade. Logo, logo estaremos começando os estudos de ação e reação, também um livro fantástico, né? Vamos lá? Vamos então aos mensageiros na sua última aula. Vamos ver do que a gente vai falar? Olha aí, Os Mensageiros, obra de André Luiz, segunda obra, né, de André Luiz, onde vamos tratar, sem dúvida, de assuntos extremamente interessantes. Vamos continuar com a história do capítulo passado, né, ou dos capítulos passados, a respeito do que o André Luiz está fazendo com a sua equipe nesse momento. Nossos objetivos são os de apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz e apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. Hoje trataremos, olha, da desencarnação de Fernando e depois o capítulo 51, encerrando a obra nas despedidas. E a desencarnação de Fernando é continuação daquilo que André vinha descrevendo no último capítulo. Eles chegam à casa para um socorro, uma assistência, né, a esse irmãozinho Fernando, que está nos seus últimos momentos de vida, bem perto de desencarnar. O André Luiz ele amplia através das emanações fluídicas, né? Ele consegue ampliar a sua visão, ajudado pelo mentor que o acompanha, e ele vê microscopicamente a ação das bactérias e toda a flora bacteriana, né, de diversos tipos, né, de colônias, né, que vivem. Nós somos uma verdadeira colônia, né? A gente vive num ecossistema, o nosso corpo é um ecossistema, né? E quando o corpo se encontra próximo ao desencarne, quando o espírito já está se desdobrando, vamos dizer, né, está se desligando, quando o corpo já não tem mais a força para, através das glândulas, né, dos hormônios, controlar esse ecossistema, né, esses inúmeros micróbios, essas inúmeras substâncias microscópicas que têm o seu papel fundamental para que o corpo mantenha a vida, isso fica caótico, porque eles vão se proliferando sem o controle hormonal, sem o controle do organismo, o espírito se desligando. Então, o André Luiz ele descreve um processo caótico, né? E ajudado pela condição espiritual desse nosso amigo desencarnante, que não viveu em boas faixas vibratórias, o que também reflete nesse momento do desencarne, nesse caos, né? Nesse desequilíbrio ao desencarnar. Então ele vê um verdadeiro caos ali no organismo, o organismo tentando de todas as maneiras fazer com que o corpo permaneça vivo, mas os órgãos já se desligando, os órgãos já parando de funcionar, as glândulas, tudo. E é uma visão muito interessante no capítulo 49, né?
muito interessante a respeito desse momento do desencarne, com ênfase no desencarne de uma pessoa que não se preparou adequadamente, né? Que não viveu em faixas vibratórias boas, o que agrava um pouquinho o quadro. Não que numa pessoa que tenha vivido em boas faixas vibratórias, esse processo não vá acontecer, porque é natural, até para que o próprio corpo seja, para que o próprio corpo possa se, como diria, sofrer o processo, né, não só da desencarnação em si, como o processo onde ele vai se transformar em pó, né? Ele vai voltar ao estado natural, vai voltar à natureza. Então precisa esses micro-organismos, né, cumprirem o seu papel nesse momento do desencarne, consumindo ali a energia vital restante e transformando ali as células, né, indo dando cabo das células todas, né? O corpo vai se transformando, ele vai voltando, ele vai se ressecando por falta de água, né? Vai sofrendo um processo de desidratação. 70% do nosso corpo é água. A desidratação é natural, porque para de ingerir água, né? Vai existindo o processo de evaporação e toda essa flora vai consumindo o que resta, a ponto do corpo se transformar em pó, né? Em pouco tempo. Vamos lá, vamos dar a continuidade, então. Eu estava querendo lembrar da expressão, né, desintegração, né? Então o corpo ele vai se desintegrando, né? Ele vai se ele vai se formando no nascimento, né, no processo de gestação, célula a célula, e na morte, né, do corpo físico, ele vai se desintegrando, quer dizer, as células vão se separando, né? Ele integra no processo encarnatório e desintegra no processo desencarnatório. Então foi isso que o André Luiz descrevia, né, no começo desse processo de desintegração. Ele descreve no capítulo 49 de uma forma bastante surpreendente, bastante impressionante. Vamos ver então a desencarnação de Fernando. Vamos lá. A gente lembra um outro episódio, sem ser o capítulo, né? O capítulo anterior, ele nos traz aquela situação de um jovem, né? De uma jovem desencarnada presa ao corpo. É outra situação comum, vamos dizer assim, não desejável, mas comum no processo de desencarnação, né? As pessoas, por desconhecimento, por medo, se sentindo diferentes, se sentindo dentro de uma realidade que elas não conseguem identificar, elas se sentem presas ao corpo. E essa jovem, ela sentia a presença do noivo, do amado noivo, não que eles tivessem um problema, mas ela, no pensamento dela, ela falava: Nossa, mas eu sinto a presença dele, mas ele morreu, eu não quero um fantasma do meu lado e tal. Então, ela não se sentia morta, sentia a presença do noivo, do noivo que era uma pessoa querida, e se desequilibrou a ponto dela ficar retida no corpo físico. Aí o mentor do André Luiz, ele pede para que o noivo se afaste, magnetiza a moça, e aí, sem sentir mais a presença, ela vai. Então, ela aqui, ó, quando ela vai se desdobrar para sair do corpo, ela sente a presença do noivo e volta, né? Ela se prende, se tranca ali no corpo. Aí tira o noivo de cena, afasta ele dali, e ela, aí sim, ela se desdobra e deixa o corpo, e depois o noivo segue com ela para o plano espiritual, pois ele já tinha preparado toda uma casinha, com todo carinho, com todo cuidado. É um desfecho interessante. Vamos lá, capítulo 50, a desencarnação de Fernando. Ideias importantes. A lei da ação e reação sempre há de ser respeitada. Em tudo, né? É uma lei universal, é uma lei natural. Somos hoje 100%, né? Tudo que somos hoje, 100%, existe em razão de nossas decisões do passado. Lei de ação e reação. Fazemos coisas, né? Agimos, e essa nossa ação, ela provoca uma reação natural, né? Através de antipatias, de ligações espirituais, enfim, de várias coisas que fazem com que vivamos situações hoje as quais provocamos no passado por ações que fizemos. E esse passado pode ser nessa vida, ontem,
ou em vidas anteriores, né? Vamos ver então o capítulo onde se enquadra essa ideia importante ressaltada por nós. Quando Aniceto, o mentor do André Luiz, retirou a destra de minha fonte, então o Aniceto põe a mão direita na fronte do André e amplia sua visão para que ele pudesse ver toda aquela os micróbios, né? Todos aqueles seres microscópicos, né? Como eu já descrevi. Então, quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira um mentor amigo, ao contato do seu elevado potencial magnético. Então, o André só conseguiu ver nesse nível microscópico graças à magnetização do Aniceto. Faltava para ele ainda conhecimento vamos dizer assim, crescimento espiritual, experiência, né, para poder ter aquela capacidade dele próprio, né? Centralizando minhas energias visuais, agora já normal, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, cheiros, né? Mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como que por encanto. Ele perdia o microscópio, ele conseguia ver o corpo, mas não conseguia mais ver a flora microbiana, né? De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x, porque ele via além da pele, ele via dentro do corpo. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, quer dizer, o microscópico, né, através da magnetização, movimentava as providências novas. No aposento, conservara-se determinado número de parentes aflitos, no aposento onde estava o Fernando, que estava desencarnando, né? Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Vamos vendo. Então tinha a família normal e um médico ali, porque a situação do Fernando era terminal. O André comenta. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto, como a gente já descreveu nos capítulos anteriores, e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Um deles fala, né? Por favor, novo abrigo, disse a irmã, que havia sido genitora do moribundo, já desencarnada também, né? Aí a mãe fala: ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse transe, nesse momento. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Então vejam que o estado, né, esse momento que antecede a morte para o Fernando, não é um momento bom. Ele está conflitado, está com medo, enfim, né? A mãe descreve, ó, nesse transe, né? Ele está no momento de transe, mas ele está uma incompreensão dolorosa e terrível, expressão forte, né? E nessa hora, e como espíritas que somos, estudiosos de André Luiz, nas obras de Kardec, não deveremos ter problema, porque identificaremos esse processo, não ficaremos nervosos, com medo. Ouviremos, teremos contato com nossos mentores e certamente a nossa transição que vai chegar vai ser um momento tranquilo. Tenho certeza disso. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Então, a pessoa presa à matéria, às satisfações do corpo, no momento do desencarne, muito ligado à matéria, não quer perder o corpo. Então, fica lutando de forma descoordenada, impensada, translocada, né, como a mãe caracteriza ali, para não desencarnar, atrapalhando, sofrendo nesse momento desnecessariamente. O Aniceto fala: notam-se de fato grandes lacunas na expressão mental do moribundo, né? Grandes lacunas na expressão mental. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão, às sensações do que aos sentimentos. Observam-se-lhe, no mundo celular, gestos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-la a desvencilhar-se dos laços mais fortes, no que se refere ao círculo carnal.
Ele fala: eu consigo sim ajudá-lo a se desvencilhar do corpo, né? Não de outras coisas. Será um caridoso obséquio, fala a mãe, né? Porque a mãe está querendo isso para poder o filho seguir para o plano espiritual, né? Deixar de sofrer ali nesse momento. O Aniceto fala: a irmã está incumbida de encaminhá-lo. Aí o Aniceto, né, continua: a irmã está incumbida de encaminhá-lo à mãe, né? Quando a mãe tem condição, excelente, né? Precisamos ponderar quanto a isto, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Se você que vai encaminhá-lo, você está encarregada de encaminhá-lo, a gente precisa pensar, porque daqui a pouquinho ele vai desencarnar. Aí o André comenta: ela esboçou um gesto triste e respondeu. Desejaria, né? A mãe fala: olha que momento interessante, né? Para a gente entender a dinâmica da espiritualidade, a dinâmica desse processo natural que é o desencarne. Vejam que nesse momento, olha o que a mãe vai falar. O Aniceto pergunta: pô, a mãe está ali acompanhando o filho, tentando ajudá-lo. Uma curiosidade do Aniceto, né? Interessante. Você vai acompanhá-lo após o desencarne? Olha o que a mãe fala. Desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes no desencarne. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Ou seja, ele durante a vida esteve ligado o quê? Às sensações, ao físico, ao corpo físico, às emoções da matéria. E agora, quando desencarnar, e certamente durante esse período em que ele se manteve vivo, ele esteve o quê? Conectado a determinados tipos de espíritos. Ele fez amizades, frequentou lugares na espiritualidade. E quando desencarnar, ele vai para onde por afinidade? Para esses lugares. Então, o contexto da mãe de o ajudar, né, de o conduzir a uma cidade espiritual, a um lugar de refazimento, não foi permitido, porque ele precisa, por um tempo, se virar, né? Ele precisa sofrer a reação da ação. Olha a ação e reação, né? Ele precisa sofrer a consequência do tipo de vida que ele levou, né? Causa e efeito, ação e reação. Então, não é simplesmente pela vontade da mãe que ela consegue tirá-lo da reação que ele provocou com as suas ações. Vamos continuar vendo aqui. Fernando precisa reconsiderar. Então, ó, aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Então, o sofrimento como remédio. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Ou seja, eu não posso ir ao encontro, né, ou ir de encontro contra, né, a lei de causa e efeito. A mãe Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Então não é que a mãe seja um espírito evoluído, tal, mas já tem uma consciência que deve, não é, vamos dizer assim, a sua própria consciência e que não pode agravar, ainda mais interferindo na vida do Fernando, né, de uma forma que não fosse a ideal. Aí o André comenta: a essa altura do diálogo interveio o clínico espiritual, que nos encaminhara até ali, né, o médico espiritual informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tem instruções para conduzi-lo a lugar seguro. Olha que bom. Ele dali podia sair para os lugares que ele frequentava quando desdobrado, né? Que talvez fosse bem pior do que essa intervenção do amigo espiritual que está cuidando também do desencarne, está acompanhando,
porque fala que tem instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro. Vejam bem, é uma casa de socorro onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento. Então, vejam, não vai para um lugar bonitinho, não vai para uma cidade, mas também não vai ficar num umbral solto, né? Vamos dizer assim, num lugar de sofrimento sem nenhum tipo de amparo. Vai para uma casa de socorro, com dificuldades, vai ficar por lá um tempo para repensar a sua vida, né? Onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situado em regiões baixas. Então, um lugar provavelmente mais tosco, mais simples, mais isolado, vamos dizer assim, protegido de alguma maneira da ação direta de espíritos perversos, né, que poderiam maltratá-lo. Aí o Aniceto comenta, já sei, trata-se de medida muito acertada. Aí o Aniceto, né, gostou do desfecho. E o André comenta, em seguida acentuou como quem não tinha tempo a perder, né, o Aniceto. Vamos ver. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes, agora a observação que é feita em inúmeros livros do André Luiz, né? Onde ele relata que essa postura dos familiares, né, na hora do desencarne de um ente querido, de fazer de tudo para que a pessoa não vá, que a pessoa não se desligue do corpo, prejudica bastante, porque acaba prendendo mesmo. Só que o melhor para a pessoa era se desligar. E esse movimento mental, né, essa vontade, essa energia de fazer com que a pessoa não desencarne, prejudica muito aquela pessoa que está naquela situação. Vamos ver o que o Aniceto vai fazer aqui. Ó. O Aniceto comenta: a aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação do desencarne. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. Mas não é em benefício, é para que ele não desencarne. Só que esse é um malefício, né? Porque ele precisa reencarnar. O processo é irreversível. Então, quando a gente estiver numa situação dessa, a gente não faz a oração, a vibração para que a pessoa fique. A gente faz a vibração e a oração para que aconteça o que for melhor, o que os bons espíritos julgarem melhor. Então, a vibração tem que ser no sentido de ser o melhor para aquela pessoa e não para que ela fique, porque nem sempre o ficar é o melhor. Né? Num caso desse do Fernando e muitos outros, é a pior situação, porque a pessoa fica sofrendo como está sofrendo o Fernando. Né? Aí o André, de fato, uma rede de fios, olha a descrição do André Luiz para isso, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. A energia não é boa. Aniceto, tais socorros são agora inúteis para devolver o equilíbrio orgânico, porque já é inevitável. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. Então, eles precisam neutralizar essa energia para que o Fernando possa se desligar. Então, eles vão agora cuidar da família, tomar providência com a família, para que essa interferência, né, que não é boa, cesse. Vamos ver o que eles vão fazer. O André descreve, e aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Vocês já ouviram falar na melhora da morte, né? É isso que vai acontecer. Vamos ver aqui, né? O André, após alguns minutos em que nosso mentor operava secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo. Então, o Aniceto, ele promove, né, uma aplicação magnética intensa no Fernando, que faz com que, por minutos, vamos dizer assim, o corpo recebesse vamos dizer, uma dose de vitalidade, de energia vitalizante. O corpo que estava em declínio, perdendo a vitalidade, perdendo, a ponto de, em poucos minutos, vir a terminar a vitalidade com o consequente desencarne, ele injeta fluido vital no corpo de Fernando e o que acontece? Olha o clínico.
Melhoraram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. O André, 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo. Aí vem o clínico, já influenciado pela equipe espiritual, né? Então, como deu essa melhora e eles estão ali velando há dias, há horas, né? O clínico fala: convém vá repousar, levando suas cunhadas, aquelas que estão rezando ali para ele ficar. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o senhor Januário e eu, o médico e o senhor Januário. Aí o André comenta: as senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificaram a retirar, agradecendo satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. Quer dizer, de 6, 7 pessoas, todas nessa vibração de fica, 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 não vai, não vai, não vai, e não é uma energia boa, tanto que, descrito por André Luiz, os fios, né, os elos magnéticos eram cinzentos, quer dizer, uma energia que não era a ideal, né, para aquele momento. Então, de 7 pessoas, 8 que estavam na sala, vão ficar só 2, o médico e um irmão. Olha lá, né, o agonizante, todas as pessoas ali, a senhora, né, a esposa, todos ali preocupados e tal, e o senhor no processo. Aí vai né, vai o mentor do André Luiz, o Aniceto, magnetiza o moribundo e ele melhora e as pessoas saem. Então vamos ver como é que continua essa história. A melhora súbita tranquilizara a todos, e aos poucos os fios cinzentos que ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios, né? As pessoas pararam de focar o pensamento naquilo. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que os 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram. E, né, reparei que 3 rostos, né, então 3 espíritos desencarnados de expressão diabólica surgiram. Aí vem a questão da causa, né? Então o Fernando se relacionava por viver uma vida voltada para a matéria, para as sensações, né? Como já foi descrito, né? Tendo uma vida desregrada, se associou a quem? A entidades dessa natureza, né? Então, olha lá, ó, reparei que 3 rostos, né, horríveis pela expressão diabólica surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta. Como é, Fernando? Né? Como é? Fernando vem ou não vem? Quer dizer, eles estão chamando o amigo. Olha que interessante essa situação. Não é igualzinho quando chegam os amigos, né, da gente na janela. Ei, Olavo, vamos, vai, você está atrasado, tal. É igualzinho. Sinal da intimidade do Fernando com entidades, como descreve, não é, o André Luiz, como rosto diabólico, ou seja, não era a companhia ideal para se ter em momento nenhum, né? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecer. Então, certamente, quando viram que existia ali um ser superior, eles já se afastam, porque esse não é o lugar que eles desejam ficar. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada, relaxaram também, né, relativamente a problemas do mundo. Então, desfocaram do Fernando e estão ali os 2 que ficaram, também se desconectaram daquele momento. O André aproveitou Aniceto, a serenidade ambiente, e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, a desligar os últimos elos, né, os últimos vínculos magnéticos do Fernando, desligando dos despojos. Reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, então vem dos pés até a cabeça, né, até o cordão de prata, terminando na cabeça, a qual por fim parecia estar preso moribundo por extenso cordão,
É o tal do cordão de prata, né, que nos liga nos desdobramentos, que nos mantém conectado ao corpo, o último vínculo a ser cortado, né, a ser desligado, vamos dizer assim. Então parecia estar preso ao moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nasciturnos terrenos, né, quando está encarnando, né. Aniceto cortou com esforço. O corpo de Fernando deu um estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorava-se longos minutos, durante os quais vi nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas para fazer o desligamento. Tal era o apego do Fernando ao corpo. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita penetrou no quarto, ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, aquela senhorinha que estava ajudando o Aniceto lá na magnetização, como a gente viu na imagem, né? Então, a genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual, que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Então, esse tipo de serviço ela estava autorizada a fazer, né? Ajudar o filho no momento do desencarne foi o que ela fez. Aí o André continua. Daí a instantes, terrena, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos, né, quando se abrir a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Aí o André perguntando, nossa, mas que é que aquele povo veio fazer aqui, né? Ele estava assustado com aquilo. Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que eu formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Aniceto, como sempre, lendo os pensamentos do André e do seu outro amigo, né? Aí o Aniceto fala: não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam o nosso irmão infeliz. O Aniceto também não mede a palavra vagabundo, né? Porque eram espíritos que viviam de forma desregrada, vamos dizer assim, na espiritualidade, né? Olha lá, só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedira tal assédio. Aí ele coloca como a presença da mãe, né? A dele também, certamente. E o André pergunta, né? Comenta, ó, e depois de calar-se por momentos, acrescentou. Vamos ver como é que ele completa essa explicação. Aí o Aniceto fala: cada criatura na vida, vamos prestar bem atenção nesse finzinho que é extremamente importante. Ó, cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. É verdade? Quando encarnado também. As nossas amizades, quem escolhe somos nós, não é verdade? Olha lá, cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. É uma opção que ele fazia nos seus desdobramentos, né, noturnos. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos, há 2000 anos atrás. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. E tem uma frase, não é, que a gente gosta muito, repete muito nas nossas explanações, quando é possível, que é, diga-me, né, tem aquela frase muito conhecida, diga-me o, como é que é? Eu até esqueci. Diga-me o que, direi quem te acompanha, né? Mas a frase, eu vou lembrar depois da frase coloquial. A frase que a gente gosta muito é: diga-me o que pensas e te direi quem te acompanha. Olha que fantástico, né?
Porque é o caso do Fernando, quer dizer, o pensamento dele fazia com que no seu desdobramento ele fosse acompanhado, ele tivesse amizade de espíritos daquela ordem, né? Com feições demoníacas, como descreve o André Luiz. Então, diga-me o que pensas e te direi quem te acompanha. E é assim, o nosso pensamento modela os nossos sentimentos. Os nossos pensamentos fazem com que nós vibremos em determinada faixa vibratória, com determinada energia. E essa energia nos coloca em comunicação, em comunhão com espíritos que vivem nessa mesma faixa vibratória. Então, o nosso pensamento, né? Diga-me o que pensas e te direi quem te acompanha. É isso. Esse é o resumo, né, da lei de ação e reação. Porque seremos influenciados por essas companhias que nós escolhemos. Não é que outros escolhem, nós escolhemos. A questão do obsessor, muito falado na doutrina espírita, né, muito explicado, muito estudado. Agora, o dito obsessor, que é um espírito que tenta nos prejudicar, que promove ações para nos prejudicar, ele só consegue essa influência quando sintonizamos com ele. Então, quando baixamos o nosso padrão vibratório, na faixa vibratória que ele vive. Então, o obsessor, o dito obsessor, ele só consegue o seu intento quando a pessoa, alvo dele, baixa a sua faixa vibratória. Senão, não teríamos defesa contra os espíritos desencarnados. Não é mesmo, pessoal? Então, que a gente preserve, que a gente lute contra os pensamentos que ainda temos e que já sabemos que são equivocados, né? Esse é um grande conselho. Lutar contra os pensamentos que já sabemos que são equivocados, né? A vontade errada, né? Eu ainda tenho vontade de, aí eu formato meu pensamento em cima dessa vontade. Quando eu já sei que a vontade é equivocada, pelo estudo, pela compreensão, eu tenho que lutar contra ela, tirar logo da cabeça. Comecei a pensar, não, esse pensamento não é bom. Muda o pensamento, estrutura o pensamento de uma outra forma, dessintoniza aquela energia ruim e vai em busca de melhores companhias, né, de melhores influências, para que a gente vá transformando a nossa faixa vibratória. Vamos lá? Vamos seguindo para o próximo capítulo? Olha aí, pessoal. Próximo capítulo, nas despedidas. André Luiz já vai se despedir dessa equipe, desse momento, né? Desse momento, esse período de trabalho com o Aniceto, com seu companheiro ali de trabalho, né? Onde ele viveu tantas experiências fantásticas, né? Vamos lá? Olha aí, nas despedidas. O André então comenta, olha, vamos lá. Espera aí, o André vai começar comentando, né? Olha lá, não depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Então, semana de serviço, você vê um livro numa semana, né, que a gente falou lá no começo, né? Era um planejamento de uma semana de trabalho na companhia de Aniceto para aprender um montão de coisa. E virou um livro, e que fantástico esse livro, né? Seguíramos, né, o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas, sediadas no templo acolhedor de Isabel. Atendêramos Isabel, aquela casinha, né, onde eles ficaram, tudo fantástico, o começo, né, onde eles chegaram lá do nosso lar, depois da viagem, né, fantástica, lembram? A viagem lá para aquele posto de socorro, depois eles chegam na casinha de Isabel, marido desencarnado, né, que tomava conta ali do posto espiritual, fantástico, né? Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso instrutor tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos, o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato
das revelações de Aniceto nos domínios da erraticidade do pensamento, da erraticidade do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. Fantástico, né? A medicina da Terra, ela não atende, ela não é igual à medicina espiritual, porque a matéria é outra. A gente fala, né? A tabela periódica é outra, o corpo é outro, né? A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Ele que desejava, o que sempre desejou, né, praticar a medicina espiritual, ele que foi médico na encarnação. Alargara-se, sobretudo, em minha alma, o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. Então, enquanto a gente vai aqui revendo, né, a gente entende, pessoal, você vê que fantástico, quando a gente estuda, não é, o André Luiz, a gente vai entendendo que se trata de um espírito que, que vive do aprendizado, né? O André Luiz, a missão dele é aprender, né? É vivenciar, é aprender, é pelo trabalho, né? Então ele luta de todas as formas, todos os livros dele que vem a seguir, porque o nosso lar, ele, o nosso lar, ele tem a pegada da chegada do André Luiz, não é? Ele traz o André Luiz do umbral e coloca o André Luiz em nosso lar, onde ele começa um processo do que o, ele começa um processo de crescimento como espírito. Então, ele, a partir do nosso lar, a partir da sua recuperação, ele ele começa a viver experiências de trabalho. Então, no próprio nosso lar, ele tem aquelas primeiras experiências nas câmeras, não é, de retificação. Ele começa esse trabalho, vamos dizer assim, né, um trabalho edificante, né, crescendo como espírito, né, crescendo em conhecimento, vendo diferenças. E uma coisa interessante, que é fantástica, né, é a condição de médico dele, né? Porque além de tudo ele era um médico, né? Ele era um médico antes de encarnar, né? Quer dizer, quando encarnado, né? E essa condição de médico, obviamente, ele dá uma condição diferenciada, né? De entendimento, porque pensa, toda vez que ele se depara com uma situação, e isso a gente viu bastante, né? Toda vez que ele se depara com uma situação qualquer, ele ele vai comparar com a medicina da Terra. Então, ele tem um nível, né? Ele tem um nível de compreensão superior, obviamente, a alguém que não fosse médico. Então, ele tem esse desenvolvimento rápido, André Luiz, e esse aqui é um ponto que a gente não pode deixar de perceber. Né? A espiritualidade nos afirma que a evolução ela tem uma característica de duas mãos. Ela tem a característica da evolução moral e tem a característica da evolução espiritual. E sem dúvida, o André Luiz, a gente vai notar que em cada livro, né, que é o retrato de suas experiências no plano espiritual, ele desenvolve muito rápido a moralidade, o aprendizado. Por quê? Porque ele tem a condição intelectual de aprender rápido, né? Ele aprende rápido, porque ele consegue compreender essas coisas que são um pouco mais complexas, né? O magnetismo, tudo aquilo que os mentores comentam, né? Com ele, ele consegue um entendimento rápido, porque ele tinha já essa compreensão intelectual por ser um médico, por ser uma pessoa erudita que tinha estudado, que conhecia o corpo humano, que conhecia os órgãos, tudo.
Então, é nessa hora, quando a gente estuda André Luiz, que a gente vai vendo que a intelectualidade é que puxa a moralidade, porque a compreensão traz o convencimento. Então, o André Luiz ele se convence fácil, porque ele compreende essas situações mais profundamente quando ele se depara com elas. Então, ele a todo momento ele tem aquela necessidade, a necessidade de se transformar, né? Ele incorpora aquilo com profundidade, porque ele entende a reação, né? Capítulo anterior a gente falou muito da questão da ação e reação, né? E a gente vai vendo que a reação do André Luiz é sempre muito profunda, muito intensa, porque ele tem essa compreensão, ele tem um intelecto. Então a gente nunca pode perder isso de vista. O estudo é fundamental. O estudo, o intelecto, a gente aprimorar o intelecto vai nos fazer evoluir moralmente também mais rapidamente. E é isso que a gente vê um pouquinho vê assim, quando a gente presta atenção na obra de André Luiz, a gente vê isso com muita clareza. Ele evolui muito rápido, ele incorpora conceitos muito rapidamente. Quando ele chega ao nosso lar, ele de uma pessoa bastante desleixada, considerada um suicida, uma vida bem desregrada, ele rapidamente entende as consequências, a reação, né, que ele sofre no umbral, a reação que ele sofre quando chega no nosso lar, em consequência da sua vida. Isso torna um arrependimento mais fácil, mais profundo, e ele rapidamente ele incorpora valores, né, pela compreensão clara que ele tem. Vamos lá, pessoal. Vamos seguindo. Olha lá, ele vai comentando, né? A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Olha lá, né? Compreensão clara das consequências da vida, né? Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, né, da boca para fora, né? Nem uma adesão de ordem estatística. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Procuraria em vão na esfera sectária das disputas vulgares, nos cultos exteriores, alteráveis todos os dias. Era assim uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Então ele com o trabalho, né, com essa experiência de ver e agir, aquilo fez com que ele expandisse a sua compreensão. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrar um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Foi transformador essa semana para ele, né? Foi transformadora essa semana para ele. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Então eles voltam da casa, né, do Fernando, que desencarnara, lá para o posto, para as despedidas lá no posto de socorro, né? E olha, como ideias importantes, né, a gente colocou que o trabalho edificante fazendo a diferença. O trabalho edificante fazendo a diferença. O trabalho no bem, né, voltado para o bem, arrasta para o nosso lado, para a nossa convivência, espíritos, né, evoluídos, espíritos que querem o bem também, que nos querem bem. E isso faz toda a diferença, porque seremos auxiliados, intuídos por esses espíritos. Então, o trabalho é edificante. O André, os trabalhos sempre ativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercavam-se do instrutor ansiosos por compartilharem a luz da conversação de despedida. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual.
Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou. Mais uma vez, o Aniceto, né, lê os pensamentos do André, né, e do Vicente e se antecipa, né? Então, a gente vê aqui pela descrição do André que o Aniceto é, obviamente, um espírito já com um patamar, né, evolutivo superior, com muita experiência, tudo, né? E influencia muitas atividades, muitas pessoas, já um espírito muito preparado, né, para essas atividades, já de um outro patamar evolutivo, né? Então, quando ele se aproxima, o Aniceto, antevendo que eles vêm se agradecer, ele fala: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Aí o André, e tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2º dos Provérbios de Salomão. Então ele pega o Evangelho e vai ler esse trecho mencionado. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, e como a prata a buscares, e como os tesouros ocultos a procurares, então entenderás que o temor do Senhor, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Então André comenta, ó, deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos Provérbios, encontramos muitos verbos que interessam aos espíritos cristãos: aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviço. Representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Agradecer, pedir ajuda, se conectar a bons espíritos, ter o ímpeto, né, de praticar a caridade, certamente nos coloca em contato com espíritos bons, evoluídos, que vão nos orientar e nos fazer tomar decisões mais acertadas em nossas vidas. Aí o André, ó, como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível, está na hora, né? Outras obrigações nos chamam de longe. Aí o André, e dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: Aniceto, já que voltaremos, já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhes nossos agradecimentos e despedida. A Isabel provavelmente ainda está acordada, né? Vamos ver. Então eles estão esperando o desdobramento de Isabel. Aí o André comenta: daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento. Falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas de gratidão que lhe dominava o espírito. A Isabel, né? Nobre Aniceto, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixes transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Comparai-me às obrigações de serva do Evangelho do nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração.
Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar, ela que tinha sido trabalhadora, né, de nosso lar, lembram lá do comecinho? Me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Aí o André comenta, né? A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embargava a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente. Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Minhas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará o caminho redentor, terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Sindoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza. Olha a oração que bonita do Aniceto. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações, com aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Pedindo só coisa boa, né? Aniceto, ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor, amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dai-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossa. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, tem indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te do nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Bonito, né? Está pedindo serviço, está pedindo caminho bom para seguir bem na vida. É isso que a gente tem que fazer. E o André, então, fechando nossa obra, fala assim: Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo à custa as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. E o livro se encerra. Que bonito, não é, pessoal? É um livro emocionante, é um livro que nos prende ao conhecimento, às experiências do André, não é? A ele mostrando agora nessa obra, e começa a mostrar nessa obra o funcionamento, quanto o plano espiritual ele intervém em nossas vidas, né? O quanto ele pode nos ajudar, ajudar nossos entes queridos, ajudar aqueles que já fizeram parte de nossas vidas, nessa encarnação e em outras. Então, cabe-nos o quê? Cabe-nos nos esforçar para que nós possamos ter em nossa companhia esses irmãos.
esses irmãos mais evoluídos, reformulando nossos pensamentos, trabalhando no bem, colocando esses irmãos ao nosso lado de alguma forma, colocando o amor em movimento, como a gente gosta muito de colocar o amor em movimento. Não é só falar do amor, tem que fazer, né? Tem que procurar trabalho no bem, tem que procurar o auxílio, como ajudar, como construir alguma coisa boa, como amparar irmãozinhos, né, necessitados, às vezes de uma palavra, às vezes de um abraço, às vezes de um conselho, às vezes de algo material. A gente tem que ser pivô, a gente tem que estar colocando o amor em movimento. A gente tem que devagarzinho ir fazendo isso. Não buscando a matéria, mas buscando essa evolução, essa moralidade, buscando o trabalho no bem, porque isso é que soma para a vida futura, para a vida no plano espiritual. E vamos seguir estudando a obra de André Luiz. Dos Mensageiros, temos mais 5, 6 obras já gravadas, né? Atualmente na Casa Espírita estudamos, estamos no finzinho, nos domínios da mediunidade e vamos passando agora daqui a pouquinho para ação e reação. Meus queridos irmãos, espero que fiquem bem, espero que fiquem na companhia dos bons espíritos, sendo intuídos e amparados por eles. Da nossa parte, continuamos trabalhando na Casa Espírita, não só eu, mas inúmeros trabalhadores, pessoas do bem que dedicam suas vidas à prática da caridade. Aparece para conhecer a nossa casa e, quem sabe, fazer parte do nosso grupo. Estaremos felizes em receber a todos. Vamos continuar estudando juntos, né? Consultem sempre o site de nossa casa, o cefararaquara.org.br, facinho, né? Cefa de Centro Espírita Francisco de Assis, tudo junto com Araraquara, cefararaquara.org.br. Lá vocês vão ficar sabendo das novidades da casa, dos estudos, de tudo o que acontece e poderão interagir conosco diretamente. Grande abraço, beijo no coração. A gente se vê no próximo estudo e em muitos outros que acontecem simultaneamente em nossa casa. Grande abraço, fiquem com Deus.